Que alegria poder compartilhar contigo nesta manhã abençoada uma palavra que vai transformar completamente a forma como você enxerga este novo dia que o Senhor colocou diante de nós. Enquanto você me escuta agora, quero que saiba que não é por acaso que seus ouvidos estão atentos a esta mensagem neste exato momento. Deus preparou este encontro entre nós porque Ele conhece profundamente cada ansiedade que habita em seu coração, cada preocupação que rouba seu sono, cada medo que tenta paralisar seus passos antes mesmo que você saia de casa. O texto sagrado que será nosso alicerce hoje encontra-se em Isaías capítulo 41, versículo 10, onde o Todo-Poderoso declara com autoridade absoluta: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas não são apenas palavras bonitas escritas há milhares de anos por um profeta distante, mas uma promessa viva e atual que ressoa diretamente em sua alma neste momento específico da sua jornada. Quando observamos o contexto histórico dessas palavras, descobrimos que elas foram dirigidas ao povo de Israel em um momento de extrema vulnerabilidade e incerteza, quando se encontravam exilados, longe de sua terra, cercados por culturas hostis e enfrentando um futuro completamente incerto. Eles experimentavam exatamente o que muitos de nós sentimos hoje. Aquela sensação de estar perdido em meio às circunstâncias, aquela angústia que aperta o peito quando pensamos no que pode acontecer amanhã. Aquele peso emocional que faz com que levantemos da cama já carregando o fardo de todas as responsabilidades que nos aguardam. Mas perceba a beleza e a profundidade da resposta divina diante da fragilidade humana. Deus não minimiza os sentimentos, nem ignora as circunstâncias reais que causam nossa ansiedade. Em vez disso, Ele se apresenta como a solução completa e definitiva para a nossa condição. Quando Ele diz, não temas, não é uma ordem fria e insensível, mas um convite amoroso para que reconheçamos sua presença constante ao nosso lado. É como se Ele estivesse sussurrando diretamente em nosso ouvido. Filha, filho, você não precisa carregar sozinho esse peso que está esmagando seu coração. A expressão "porque eu sou contigo" revela uma verdade que tem o poder de revolucionar completamente nossa perspectiva sobre qualquer situação difícil que estejamos enfrentando. Não importa se você acordou hoje pensando naquela reunião complicada que terá no trabalho, naquelas contas que parecem impossíveis de pagar, naquele relacionamento que está passando por turbulências ou naquela decisão importante que precisa tomar e não sabe qual caminho escolher. A presença de Deus junto a você transforma completamente a equação de qualquer problema. E quando Ele acrescenta, eu sou o teu Deus, está estabelecendo um relacionamento pessoal e exclusivo conosco. Não é um Deus genérico ou distante, mas o seu Deus, aquele que conhece seu nome, sua história, suas lutas específicas, seus sonhos mais secretos e seus medos mais profundos. Ele é o Deus que conta cada fio de cabelo da sua cabeça, que recolhe cada lágrima sua em seu odre, que se alegra quando você sorri e se entristece quando você sofre. Se você sente que esta palavra está tocando diretamente em seu coração, se reconhece que é exatamente isso que sua alma precisava ouvir nesta manhã. Deixe sua marca de fé nos comentários escrevendo: Deus é minha fortaleza. Quando você faz isso, está declarando publicamente que escolheu confiar na promessa divina, em vez de se render às circunstâncias que tentam roubar sua paz. E eu estarei aqui, intercedendo especificamente por você, pedindo ao Senhor que esta verdade se manifeste de forma poderosa e visível em sua vida durante todo este dia. Agora, enquanto nos preparamos para entrar neste momento sagrado de oração, quero que você entenda algo fundamental. Você não é uma pessoa comum enfrentando mais um dia comum. Você é um filho amado do Deus Altíssimo, alguém por quem Cristo deu sua própria vida, alguém que carrega dentro de si o Espírito Santo do Senhor. Isso significa que você tem acesso a recursos sobrenaturais para enfrentar qualquer situação que este dia possa apresentar. Antes de entrarmos propriamente em oração, preciso reconhecer junto com você algo que talvez você tenha tentado esconder até mesmo de si mesmo.
a ansiedade que tem acompanhado seus dias e roubado sua paz interior. Não há vergonha alguma em admitir que você tem acordado com aquele aperto no peito, com aqueles pensamentos acelerados que parecem correr uma maratona dentro da sua mente antes mesmo que você coloque os pés no chão. Essa sensação de estar sempre correndo atrás do tempo, sempre preocupado com o que pode dar errado, sempre antecipando cenários negativos que talvez nem aconteçam. A ansiedade tem se tornado uma epidemia silenciosa em nossa geração, afetando pessoas de todas as idades, desde jovens de 25 anos que enfrentam a pressão de construir uma carreira, até adultos de 52 anos que se preocupam com a estabilidade do futuro. Ela não escolhe profissão. Atinge o engenheiro civil que precisa entregar projetos complexos, a professora de matemática que se preocupa com o desempenho dos alunos, o comerciante que teme pela estabilidade de seu negócio e até mesmo o pastor que sente o peso da responsabilidade de cuidar das ovelhas que Deus colocou sob seus cuidados. Mas hoje quero que você entenda que a ansiedade, por mais real e intensa que seja, não tem a palavra final sobre sua vida. Ela pode ser a voz mais alta em seus pensamentos, mas não é a voz mais verdadeira. A voz da verdade é aquela que ecoa desde os céus e declara sobre você: Tu és precioso aos meus olhos, és estimado e eu te amo. Essa é a voz que tem autoridade para silenciar todos os outros sussurros mentirosos que tentam convencê-lo de que você não vai conseguir, de que as coisas vão dar errado, de que o futuro é incerto e ameaçador. O profeta Isaías, quando recebeu essa revelação poderosa que estamos meditando hoje, estava vivendo em uma época de grande turbulência política e social. As nações ao redor de Israel estavam em constante conflito, a economia era instável, havia ameaças de guerra vindas de todos os lados, e o povo vivia em constante estado de alerta e preocupação. Soa familiar, não é verdade? Quantas vezes você liga as notícias ou abre as redes sociais e sente aquela onda de inquietação tomar conta do seu espírito? Quantas vezes você se pega pensando: para onde este mundo está caminhando? Como vou proteger minha família em meio a tanta incerteza? Foi exatamente nesse contexto de ansiedade coletiva que Deus escolheu revelar uma das promessas mais poderosas e consoladoras de toda a Escritura. Ele não esperou que as circunstâncias melhorassem para falar palavras de encorajamento. Ele não aguardou que os problemas se resolvessem para oferecer esperança. No meio da tempestade, no centro da crise, na hora mais escura da madrugada da alma humana, ele levantou sua voz e disse: Não temas, porque eu sou contigo. Essa é a natureza do nosso Deus. Ele não nos abandona nos momentos difíceis, mas é exatamente nesses momentos que sua presença se torna mais real e tangível. Ele é especialista em transformar vale de ossos secos em exército poderoso, em fazer brotar água na terra seca do deserto, em abrir caminho no meio do mar revolto. O que parece impossível para nós é apenas mais uma oportunidade para ele demonstrar seu poder e sua fidelidade. Agora eu quero fazer um convite especial para você. Se até agora você tem tentado carregar sozinho o peso da ansiedade, se tem lutado contra esses sentimentos usando apenas suas próprias forças, se tem se esforçado para resolver tudo por conta própria, chegou a hora de render-se completamente nas mãos amorosas do Pai. Também trazemos à memória a história de Ana, aquela mulher que durante anos carregou o peso da esterilidade em uma cultura onde não ter filhos era considerado uma maldição divina. Ela suportou as provocações constantes de Penina, a humilhação social, a incompreensão até mesmo de seu próprio marido Elcana, que, embora a amasse, não conseguia compreender completamente a profundidade de sua dor. Mas, em vez de permitir que a ansiedade e a amargura dominassem seu coração, Ana transformou sua angústia em combustível para uma vida de oração intensa e constante, até que tu respondeste suas súplicas e lhe deste o profeta Samuel. Senhor, lembramos de Moisés quando estava diante do Mar Vermelho com todo o povo de Israel atrás dele, reclamando e culpando-o por ter os tirado do Egito apenas para morrerem no deserto. À frente havia águas intransponíveis. Atrás se aproximava o exército egípcio com carros de guerra e soldados bem treinados. E ao redor havia 2 milhões de pessoas em pânico, esperando que ele apresentasse uma solução imediata.
A pressão psicológica era esmagadora, mas Moisés escolheu buscar tua face em vez de se render ao desespero. E tu abriste um caminho seco no meio das águas, para que teu povo passasse em segurança. Recordamos também de Davi, ainda um jovem pastor de ovelhas, quando enfrentou o gigante Golias de 3 metros de altura, que desafiava os exércitos do Deus vivo. Enquanto soldados experientes tremiam de medo e se escondiam em suas tendas, esse rapaz de apenas 16 anos declarou com convicção inabalável que a batalha pertencia ao Senhor. Ele não negou que o gigante era real e ameaçador, mas escolheu focar no tamanho de seu Deus em vez de focar no tamanho de seu problema, e com uma simples pedra derrubou aquele que aterrorizava um exército inteiro. Pai, também nos lembramos de Esther, aquela jovem judia órfã que se viu na posição de ter que interceder pela vida de todo o seu povo diante do rei mais poderoso da época. Ela sabia que aproximar-se do rei, sem ser chamada, poderia resultar em sua morte imediata, mas também sabia que, se não agisse, seu povo seria exterminado pelo decreto de Ramã. Ela poderia ter sido paralisada pela ansiedade, mas escolheu jejuar, orar e confiar que tu a sustentarias mesmo numa situação humanamente impossível. E tu mudaste o coração do rei e transformaste a maldição planejada em bênção abundante. Lembramos de Neemias, aquele homem que ocupava uma posição confortável como copeiro do rei na Pérsia, mas que teve seu coração quebrantado ao saber que os muros de Jerusalém estavam destruídos e seu povo vivia em opróbrio. Ele poderia ter justificado ficar onde estava, longe dos problemas e das dificuldades, mas escolheu deixar sua zona de conforto e liderar um projeto de reconstrução que parecia impossível. Durante 52 dias, enfrentou oposição externa, desânimo interno, ameaças de morte, conspirações políticas, mas tu o sustentaste até que a obra fosse completada com sucesso. Senhor, todos esses exemplos nos ensinam uma lição fundamental. Tu não prometeste que não enfrentaríamos situações geradoras de ansiedade, mas prometeste estar conosco em todas elas e nos dar vitória sobre cada uma delas. Eles enfrentaram gigantes literais e figurativos, mares aparentemente intransponíveis, inimigos poderosos, situações que pareciam sem solução. Mas em todos os casos, tu provaste que tua fidelidade é maior que qualquer problema. Teu poder é superior a qualquer oposição. E tua sabedoria sempre encontra um caminho onde aos olhos humanos não existe nenhum. Pai, pedimos que essas histórias não sejam apenas relatos inspiradores do passado, mas profecias do que tu farás em nossa vida, quando escolhermos confiar em ti da mesma forma que esses heróis da fé confiaram. Queremos experimentar nossa própria versão de mar aberto, de gigante derrubado, de muros reconstruídos, de vitória onde todos esperavam derrota. Queremos que nossa história também se torne um testemunho poderoso de tua fidelidade para as próximas gerações. Pai Celestial, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de tua presença sagrada nesta manhã com corações humildes e espíritos sedentos de tua graça. Reconhecemos que tu és o Deus eterno, aquele que não tem princípio nem fim, que existe desde antes da fundação do mundo, e permanecerás para sempre no teu trono de glória e majestade. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é nessa imutabilidade divina que encontramos nossa segurança e nossa esperança inquebrantável. Senhor, queremos começar esta oração reconhecendo com profunda gratidão que tu nos concedeste o privilégio de despertar para mais um dia de vida. Sabemos que não foi por nossos méritos ou por nossa justiça própria que abrimos os olhos nesta manhã, mas exclusivamente por tua misericórdia, que se renova a cada amanhecer. Enquanto dormíamos, tu estavas velando por nós, protegendo nosso descanso, renovando nossas forças, preparando as oportunidades e os encontros que marcarão este novo dia que se inicia diante de nós. Pai, reconhecemos diante de ti que muitas vezes nossa primeira reação ao despertar não é de gratidão, mas de preocupação. Confessamos que frequentemente permitimos que os pensamentos ansiosos sejam os primeiros visitantes de nossa mente logo ao abrir os olhos. Em vez de lembrarmos de tuas promessas fiéis, nossa mente se volta imediatamente para as pendências do trabalho,
para os problemas familiares que precisam ser resolvidos, para as contas que vencem no final do mês, para aquela conversa difícil que precisamos ter com alguém que nos magoou profundamente. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes começarmos nossos dias esquecendo-nos de Ti, por permitirmos que as circunstâncias temporais ocupem o lugar que deveria ser exclusivamente Teu em nossos pensamentos e em nosso coração. Perdoa-nos por darmos mais crédito às notícias alarmantes dos jornais do que às Tuas promessas eternas registradas em Tua palavra. Perdoa-nos por nos deixarmos influenciar mais pelas opiniões pessimistas das pessoas ao nosso redor do que pela Tua voz, que nos sussurra palavras de esperança e encorajamento. Mas hoje, Pai, decidimos fazer diferente. Hoje, escolhemos começar este dia reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as circunstâncias que possam se apresentar diante de nós. Tu és maior que qualquer problema que possamos enfrentar, mais poderoso que qualquer oposição que se levante contra nós, mais sábio que qualquer situação complexa que precise de solução. Não há nada em nossa vida que te pegue de surpresa, nada que esteja fora do teu controle absoluto, nada que possa acontecer sem que tu, em tua soberania perfeita, tenhas permitido ou determinado. Senhor, queremos declarar neste momento que Tu és nossa única e verdadeira fonte de segurança. Não colocamos nossa confiança nas economias que fizemos ao longo dos anos, embora reconheçamos que a prudência financeira é importante. Não depositamos nossa esperança exclusivamente em nossos diplomas universitários ou em nossa experiência profissional, embora valorizemos o conhecimento e a capacitação. Não baseamos nossa paz na estabilidade política do nosso país ou na conjuntura econômica mundial, embora oremos para que Tu abençoes nossa nação com líderes sábios e justos. Nossa confiança, Pai, está fundamentada unicamente em Ti, no Teu caráter imutável, na Tua fidelidade que nunca falha, no Teu amor que jamais nos abandona. Tu és a rocha sólida sobre a qual construímos nossa vida, o fundamento inabalável que permanece firme, mesmo quando todas as outras estruturas ao nosso redor parecem tremer e se abalar. Em Ti, encontramos a estabilidade que nossa alma tanto busca e precisa para funcionar em paz e harmonia. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos em que nossa fé vacila, mesmo quando nossa mente fica confusa com tantas informações contraditórias, mesmo quando nosso coração se sente apertado pela angústia das incertezas, Tu permaneces o mesmo Deus fiel que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Tua presença não depende dos nossos sentimentos ou das nossas circunstâncias. Tu estás conosco nos dias de sol radiante e também nas madrugadas escuras da alma, nos momentos de vitória celebrada e também nas horas de lágrimas silenciosas. Agradecemos porque Tua palavra nos assegura em Isaías que não devemos temer, não porque os motivos para o medo não existam, mas porque Tu estás conosco. Agradecemos porque Tu não apenas observas nossas lutas de longe, mas Te envolves diretamente em nossa história, colocando Tua mão poderosa sobre nossa vida, direcionando nossos passos, abrindo portas que precisam ser abertas, fechando caminhos que não são bons para nós, orquestrando encontros e oportunidades que nos levarão ao cumprimento do Teu propósito em nossa existência. Senhor, neste momento sentimos Tua paz começando a invadir nosso coração como um rio manso que lava toda a ansiedade, toda a preocupação excessiva, todo o medo paralisante que tentava se estabelecer em nossa mente. Obrigado porque Tua presença tem o poder de transformar completamente a atmosfera espiritual ao nosso redor, criando um ambiente de fé, esperança e confiança inabalável em Teu amor e em Teu cuidado paternal por nós. Pai Celestial, agora queremos abrir nosso coração diante de Ti de forma completamente transparente e honesta, trazendo à Tua presença todos os pensamentos ansiosos que têm perturbado nossa paz interior nos últimos dias e semanas. Sabemos que Tu conheces cada detalhe do que se passa em nossa mente e em nosso coração, mas sentimos a necessidade de verbalizar diante de Ti essas preocupações que às vezes parecem maiores do que nossa capacidade de lidar com elas de forma equilibrada e sábia. Senhor,
Confessamos que muitas vezes nossa mente se torna como um campo de batalha, onde lutam os pensamentos de fé contra os pensamentos de medo, onde se confrontam as promessas da Tua palavra contra as previsões pessimistas que nossa imaginação insiste em criar. Reconhecemos que temos permitido que cenários negativos se reproduzam constantemente em nossa mente, como filmes de terror que assistimos repetidas vezes, alimentando nossa ansiedade em vez de nutrir nossa confiança em Teu poder e em Tua bondade. Pai, trazemos diante de Ti todas essas preocupações específicas que têm roubado nosso sono e nossa alegria. Trazemos aquela situação financeira que parece não ter solução, aquele relacionamento familiar que está passando por um momento muito delicado e doloroso, aquela decisão profissional que precisamos tomar, mas não sabemos qual direção seguir. Colocamos em Tuas mãos aquela questão de saúde que tem nos causado inquietação, aquele filho ou filha que tem tomado decisões que nos preocupam profundamente, aquele sonho que parece cada vez mais distante de se realizar. Reconhecemos, Senhor, que nossa tendência humana natural é tentar resolver tudo por nós mesmos, carregar todos os pesos em nossos próprios ombros, encontrar soluções usando apenas nossa limitada sabedoria e nossos recursos finitos. Mas hoje, reconhecemos que essa abordagem só tem gerado mais ansiedade, mais estresse, mais noites mal dormidas e dias carregados de tensão desnecessária. Queremos aprender a entregar verdadeiramente cada situação em Tuas mãos, poderosas e amorosas. Pai, pedimos que nos ensines o que significa realmente a instrução bíblica, de lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Ajuda-nos a entender que entregar nossas preocupações a Ti não significa se tornar irresponsável ou passivo diante das situações que requerem nossa ação, mas significa confiar que Tu és quem tem o controle supremo de todas as coisas e que Tu podes orientar nossos passos de forma muito mais sábia do que conseguiríamos fazer confiando apenas em nosso próprio entendimento. Senhor, pedimos que quebres em nós todo o padrão mental de ansiedade que foi se estabelecendo ao longo dos anos. Sabemos que alguns desses padrões começaram a se formar ainda em nossa infância, talvez por influência de familiares, que também viviam constantemente preocupados, talvez por experiências traumáticas que nos ensinaram a sempre esperar o pior de cada situação. Pedimos que Teu Espírito Santo faça uma obra profunda de cura interior, restaurando nossa capacidade de confiar, de descansar, de viver com paz, mesmo em meio às incertezas normais da vida. Liberta-nos, Pai, daquela necessidade compulsiva de controlar tudo ao nosso redor. Ajuda-nos a entender que nossa sensação de segurança não pode depender de termos todas as variáveis da vida sob nosso controle, mas deve estar fundamentada na certeza inabalável de que Tu és soberano e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo Teu propósito. Ensina-nos a diferença entre a preocupação responsável que nos leva à ação adequada e a ansiedade destrutiva que apenas consome nossa energia sem produzir nenhum resultado positivo. Pedimos, Senhor, que renoves completamente nossa forma de pensar, que quando os pensamentos ansiosos tentarem invadir nossa mente, possamos imediatamente reconhecê-los e substituí-los pelas verdades eternas de Tua palavra. Que possamos desenvolver o hábito de meditar em Tuas promessas, em vez de ruminar problemas, de louvar Teu nome em vez de murmurar sobre as dificuldades, de buscar Tua face em oração, em vez de tentar resolver tudo sozinhos através da preocupação excessiva. Pai, sabemos que Tu não queres que vivamos sob o peso constante da ansiedade. Tua vontade é que experimentemos a paz que excede todo o entendimento, aquela tranquilidade sobrenatural que pode coexistir até mesmo com circunstâncias desafiadoras, porque está baseada não no que vemos ao nosso redor, mas no que sabemos sobre Teu caráter e Tuas promessas fiéis. Queremos viver nessa dimensão de paz, não apenas ocasionalmente, mas como um estado normal e contínuo de nossa vida espiritual. Pedimos que nos dês sabedoria para discernir entre as coisas que estão em nossa esfera de influência e responsabilidade e aquelas que estão completamente fora de nosso controle.
Ensina-nos a focar nossa energia e atenção naquilo que podemos efetivamente fazer, confiando completamente a Ti tudo aquilo que escapa de nossa capacidade de ação. Que possamos viver com a serenidade daqueles que sabem que fizeram sua parte e podem descansar na certeza de que Tu farás a Tua parte, que é sempre perfeita e no tempo certo. Pai eterno, agora queremos nos apropriar de forma pessoal e específica da segunda parte da promessa registrada em Isaías 41, onde Tu declares com autoridade absoluta: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, essas palavras não são apenas um consolo poético para nossa alma, mas uma declaração profética sobre o que Tu queres fazer em nossa vida durante este dia e todos os dias que ainda virão pela frente. Quando Tu dizes, eu te fortaleço, entendemos que estás falando de uma força que vai muito além da energia física que conseguimos obter através de uma boa noite de sono ou de uma alimentação adequada. Essa força que vem de Ti é sobrenatural, é inesgotável, é renovada constantemente como o maná que caía do céu para sustentar Teu povo no deserto. É uma força que não diminui com o uso, que não se esgota nos momentos difíceis, que na verdade se aperfeiçoa exatamente quando nossa fraqueza humana se torna mais evidente. Pai, pedimos que nos fortaleças fisicamente para todas as demandas que este dia colocará sobre nosso corpo. Sabemos que temos muitas responsabilidades pela frente. Trabalho que exige concentração e dedicação, família que precisa de nossa atenção e cuidado, tarefas domésticas que não podem ser adiadas, compromissos sociais que requerem nossa presença. Queremos honrar-Te através da excelência em tudo que fizermos, mas reconhecemos que isso só será possível se Tu renovares constantemente nossa energia e nossa disposição para servir com alegria e competência. Fortalece-nos também emocionalmente, Senhor. Sabemos que durante o dia poderemos encontrar pessoas que estão passando por momentos difíceis e precisarão de uma palavra de encorajamento, de um abraço sincero, de alguém que as escute com paciência e amor. Queremos ser instrumentos de Tua compaixão na vida dessas pessoas, mas para isso precisamos que Tu nos enchas de Tua graça, de Tua paciência, de Tua capacidade sobrenatural de amar, mesmo quando não recebemos amor em troca. Dá-nos também fortaleza mental, Pai. Vivemos em uma época de excesso de informações, onde somos bombardeados constantemente com notícias, mensagens, demandas de atenção que vêm de todas as direções. Pedimos que nos deis a sabedoria para filtrar o que realmente merece nossa atenção, daquilo que apenas serve para distrair e dispersar nossa energia mental. Queremos ter clareza de pensamento para tomar decisões acertadas, criatividade para resolver problemas complexos e discernimento para distinguir entre o que é verdade e o que é apenas especulação ou manipulação. Senhor, quando Tu prometes que nos ajudas, entendemos que não estamos sozinhos na caminhada desta vida. Tu não és um Deus distante que apenas observa nossas lutas de longe, mas és Emanuel, Deus conosco, aquele que se envolve diretamente em nossa história pessoal. Tu não apenas nos observas enquanto lutamos para carregar nossos fardos, mas colocas Teu ombro junto ao nosso para nos ajudar a carregar o que sozinho seria pesado demais para nós. Pedimos, Pai, que Tua ajuda se manifeste de forma prática e tangível em nossa vida hoje. Se houver conversas difíceis que precisemos ter, dá-nos as palavras certas no momento certo. Se houver decisões importantes que precisemos tomar, orienta nosso coração para escolher o caminho que está alinhado com Tua vontade perfeita para a nossa vida. Se houver obstáculos que parecem impossíveis de superar com nossas próprias forças, abre caminhos onde não vemos saída. Cria oportunidades onde enxergamos apenas limitações. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer Tua mão operando em nossa vida, mesmo quando Tua ajuda vem através de pessoas, através de circunstâncias aparentemente casuais, através de ideias que surgem em nossa mente no momento exato em que precisamos delas. Sabemos que muitas vezes Tu ages de forma sutil e natural, mas não queremos ser tão distraídos que deixemos de perceber e agradecer por cada forma através da qual Tu manifesta Teu cuidado
e tua provisão em nossa vida. E quando tu prometes nos sustentar com a destra de tua justiça, compreendemos que estás falando sobre um suporte que vai muito além do que qualquer pessoa ou instituição humana poderia nos oferecer. A destra representa poder, autoridade, força máxima. Tua justiça representa teu caráter perfeito, tua fidelidade absoluta, tua retidão que nunca falha. Isso significa que o sustento que vem de ti é completamente confiável, não está sujeito às oscilações da economia, não depende do humor das pessoas, não é afetado pelas mudanças políticas ou sociais. Pai, pedimos que nos sustentes quando nossa própria força começar a falhar, que quando sentirmos que não temos mais energia para continuar lutando por nossos sonhos, tu renoves nossa visão e nossa determinação. Que quando as críticas e incompreensões tentarem nos derrubar, tu sejas nosso escudo e nossa defesa. Que quando as circunstâncias conspirem para nos fazer desistir daquilo que sabemos ser, tua vontade para nossa vida, tu nos dês a perseverança necessária para continuarmos caminhando com fé e esperança. Sustenta-nos, Senhor, não apenas nos momentos de crise, mas também nos momentos de sucesso e prosperidade, para que jamais nos esqueçamos de que toda boa dádiva vem de Ti e para que nossa gratidão e humildade permaneçam sempre como marca registrada de nossa personalidade e caráter cristão. Pai Celestial, queremos agora recordar contigo as histórias maravilhosas de homens e mulheres que viveram antes de nós e experimentaram de forma poderosa e transformadora o cumprimento dessa mesma promessa que Tu fizeste através do profeta Isaías. Essas não são apenas narrativas antigas para nossa edificação intelectual, mas testemunhos vivos de como Tu ages na vida daqueles que depositam sua confiança total em Teu poder e em Tua fidelidade inabalável. Lembramos de Abraão, nosso pai na fé, quando aos 75 anos de idade, recebeu de Ti uma promessa que, do ponto de vista humano, parecia absolutamente impossível de se cumprir. Tu lhe disseste que sairia de sua terra natal, deixaria para trás toda a segurança familiar e geográfica que conhecia, e caminharia em direção a uma terra que Tu lhe mostrarias, onde se tornaria pai de uma grande nação. Aos olhos humanos, deixar tudo aos 75 anos para começar uma nova vida seria uma decisão insensata e perigosa. Mas Abraão escolheu crer em Tua palavra mais do que confiar em suas próprias avaliações racionais das circunstâncias. Senhor, sabemos que durante os 25 anos que se passaram entre a promessa e o nascimento de Isaque, Abraão enfrentou momentos de profunda ansiedade e questionamento. Houve noites em que ele deve ter olhado para as estrelas e se perguntado se realmente havia escutado Tua voz corretamente, se não havia interpretado erroneamente Tuas palavras. Mas Tu permaneceste fiel, e quando o tempo determinado por Ti chegou ao fim, aquele casal de idosos experimentou o milagre de ver nascer o filho da promessa, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Recordamos também de José, aquele jovem de 17 anos que teve sonhos proféticos sobre seu futuro, mas que teve que passar por 13 longos anos de provações aparentemente contraditórias com tudo que Tu lhe havias revelado. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso por 2 anos adicionais, ele poderia facilmente ter desenvolvido amargura, ressentimento e uma ansiedade paralisante sobre seu futuro. Mas José escolheu manter sua confiança em Ti mesmo quando as circunstâncias gritavam que Tu o havias abandonado, e no tempo perfeito, Tu o exaltaste de prisioneiro a segundo governador do Egito. Pai Todo-Poderoso, agora queremos dirigir nosso coração especificamente para este dia que se desenrola diante de nós, pedindo que Tua força divina se manifeste de forma prática e visível em cada atividade que realizarmos, em cada pessoa com quem nos relacionarmos, em cada decisão que precisarmos tomar. Sabemos que Tu não nos chamas apenas para sobreviver aos desafios da vida, mas para viver com propósito, impacto e significado eterno, sendo instrumentos de Tua graça e luz em um mundo que tanto precisa experimentar Teu amor transformador. Senhor, pedimos que nos dês a força necessária para sermos excelentes em nossa vocação profissional,
não por orgulho pessoal ou para impressionar outras pessoas, mas como uma forma de honrar teu nome e demonstrar através de nossa competência e integridade que servimos ao Deus da excelência. Que nossa atitude no trabalho seja diferenciada, que nossa ética seja irrepreensível, que nossa capacidade de resolver problemas e contribuir positivamente seja reconhecida não apenas pelos supervisores, mas especialmente por ti, que observas cada esforço sincero que fazemos para cumprir com responsabilidade as tarefas que colocaste diante de nós. Dá-nos força, Pai, para sermos pais e mães exemplares, cônjuges compreensivos e amorosos, filhos respeitosos e gratos. Sabemos que os relacionamentos familiares são muitas vezes os mais desafiadores, porque é dentro de casa que nossas máscaras caem e nossa verdadeira personalidade se revela. É fácil ser paciente com estranhos e difícil com aqueles que conhecem nossas limitações e fraquezas. Por isso pedimos tua graça especial para amarmos nossa família da forma como tu nos amas, com paciência, compreensão, perdão constante e compromisso inabalável. Fortalece-nos também para sermos amigos verdadeiros, aquele tipo de pessoa em quem outros podem confiar nos momentos difíceis, com quem podem compartilhar suas alegrias sem medo de inveja e suas tristezas sem receio de julgamento. Queremos ser conhecidos como pessoas que edificam e não que destroem, que encorajam e não que desanimam, que estendem a mão para ajudar em vez de apontar o dedo para criticar. Que nossa amizade seja um reflexo de tua fidelidade e constância em nossa própria vida. Pai, pedimos força para sermos testemunhas eficazes de teu amor, não apenas através de palavras bem elaboradas, mas principalmente através de uma vida que demonstre concretamente como é viver sob tua direção e cuidado. Que nossa paz em meio às tempestades cause curiosidade nas pessoas ao nosso redor. Que nossa alegria mesmo durante as dificuldades seja um convite para que outros descubram a fonte de nossa esperança. Que nossa integridade em um mundo cheio de corrupção e mentira seja uma luz que aponta para ti. Senhor, também pedimos que nos dês força para perseverar em nossos sonhos e projetos, especialmente aqueles que sabemos serem inspirados por ti e alinhados com teu propósito para a nossa vida. Sabemos que todo sonho verdadeiro enfrenta oposições, e todo projeto significativo passa por momentos de aparente impossibilidade, e toda visão genuína é testada antes de se tornar realidade. Não permitas que desistamos na metade do caminho por causa do cansaço ou das críticas, mas sustenta-nos com tua força até que vejamos o cumprimento completo daquilo que tu plantaste em nosso coração. Dá-nos força, Pai, para perdoar aqueles que nos feriram profundamente, para abençoar aqueles que nos amaldiçoaram, para fazer o bem àqueles que nos fizeram mal. Sabemos que essa é uma das coisas mais difíceis que tu pedes de nós, porque vai contra todos os nossos instintos naturais de autodefesa e retaliação. Mas também sabemos que é exatamente nisso que se manifesta mais claramente tua natureza divina, através de nossa vida humana, quando fazemos o que seria impossível fazer apenas com nossas próprias forças. Pedimos força para sermos generosos com nossos recursos, nosso tempo, nossa atenção, nossos talentos. Livra-nos do egoísmo sutil que nos faz acumular bênçãos sem compartilhá-las, que nos leva a nos proteger tanto que acabamos não contribuindo para o bem-estar de outras pessoas. Queremos ser canais através dos quais tua bondade flui, para tocar vidas que precisam experimentar esperança, provisão, encorajamento e amor prático. Senhor, fortalece-nos também para mantermos nossa vida espiritual saudável e vibrante em meio a todas as demandas práticas do cotidiano. É fácil permitir que a correria da vida nos afaste dos momentos de intimidade contigo, que as urgências nos façam negligenciar o que é realmente importante. Queremos cultivar uma comunhão constante contigo, que não dependa apenas de horários específicos, mas que seja uma atitude contínua de reconhecimento de tua presença e busca de tua direção em cada momento do dia. Pai, pedimos que no final deste dia, quando fizermos uma avaliação das horas que se passaram, possamos dizer com sinceridade que vivemos de forma que te agradou, que usamos bem as oportunidades que tu colocaste diante de nós,
e fomos fiéis aos pequenos compromissos que prepararam o caminho para responsabilidades maiores. Que nossa vida seja uma oferta contínua de louvor a Ti, não apenas através de cânticos e orações, mas através de uma existência que reflete Teu caráter e avança Teu reino na terra. Pai Celestial, chegamos ao final desta oração matinal com nossos corações transbordando de gratidão pela oportunidade de derramar diante de Ti todas as nossas ansiedades, todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades e sonhos. Sentimos que algo profundo se transformou em nosso espírito durante este tempo sagrado de comunhão contigo. A paz que agora enche nosso coração é diferente da paz que o mundo oferece. É aquela paz sobrenatural que Tu prometeste dar àqueles que mantêm sua mente firmada em Ti. Senhor, declaramos com fé absoluta que este dia será diferente de todos os outros. Não necessariamente porque as circunstâncias serão mais fáceis ou porque os desafios desaparecerão magicamente, mas porque escolhemos enfrentar tudo o que vier pela frente com a consciência clara de que Tu estás conosco, de que Tu és nossa força, de que Tu és nosso refúgio seguro. Sabemos que quando caminhamos contigo, até mesmo as situações mais difíceis podem se tornar oportunidades para experimentarmos Teu poder e testemunharmos Tua fidelidade de formas que jamais imaginamos possíveis. Obrigado, Pai, porque já podemos sentir Tua presença se manifestando de forma tangível em nossa vida. É como se uma atmosfera de proteção divina tivesse se estabelecido ao nosso redor, como se Teus anjos já estivessem posicionados estrategicamente para nos guardar em todos os nossos caminhos. Não é uma sensação baseada em emoções passageiras, mas uma convicção profunda baseada em Tuas promessas eternas que nunca falham e nunca se tornam obsoletas. Declaramos, Senhor, que durante todo este dia manteremos nossa mente focada nas verdades de Tua palavra, em vez de nos deixarmos dominar pelas notícias alarmantes dos jornais ou pelos comentários pessimistas das pessoas ao nosso redor. Escolhemos alimentar nossa alma com esperança, em vez de nutri-la com preocupações desnecessárias. Decidimos meditar em Tua bondade, em vez de ruminar sobre possibilidades negativas que podem nunca se materializar. Pai, prometemos que quando os pensamentos ansiosos tentarem retornar durante o dia, não vamos simplesmente tentar reprimi-los ou ignorá-los, mas vamos trazê-los imediatamente à Tua presença em oração, lembrando-nos desta conversa íntima que tivemos contigo esta manhã e renovando nossa confiança em Teu cuidado e controle soberano sobre todas as situações. Vamos transformar cada momento de preocupação em uma oportunidade de exercitar nossa fé e fortalecer nossa dependência de Ti. Senhor, pedimos que quando as pessoas nos encontrarem hoje, possam perceber algo diferente em nosso semblante, em nossa forma de falar, em nossa maneira de reagir às pressões normais da vida. Que elas possam notar uma serenidade que não se explica pelas circunstâncias, uma confiança que não depende de ter tudo sob controle, uma alegria que não se baseia na ausência de problemas, mas na presença constante de Ti em nossa vida. Queremos ser instrumentos de Tua paz para outras pessoas que também estão lutando contra a ansiedade e as preocupações excessivas. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que é possível viver com tranquilidade, mesmo em um mundo cheio de incertezas, que é possível dormir em paz, mesmo quando há problemas esperando solução no dia seguinte, que é possível sorrir genuinamente, mesmo quando nem tudo está perfeito ao nosso redor. Pai, colocamos em Tuas mãos cada pessoa querida de nossa família. Sabemos que uma das formas mais eficazes que o inimigo usa para roubar nossa paz é através de preocupações excessivas com aqueles que amamos. Por isso, entregamos a Ti, nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos irmãos, nossos amigos próximos. Pedimos que Tua proteção e direção se manifestem na vida de cada um deles de forma específica e poderosa. Entregamos também a Ti nossos projetos profissionais, nossos planos financeiros, nossos sonhos pessoais, nossas metas de crescimento espiritual. Queremos que tudo em nossa vida seja conduzido por Tua sabedoria e realizado através de Tua força. Não desejamos sucesso que venha à custa de nossa integridade,
nem prosperidade que nos afaste de ti, nem realizações que alimentem nosso orgulho, em vez de trazer glória ao teu nome. Senhor, declaramos que nossa confiança não está depositada em nossa própria capacidade de fazer tudo dar certo, nem na estabilidade das circunstâncias ao nosso redor, nem na garantia de que nunca enfrentaremos dificuldades. Nossa confiança está fundamentada exclusivamente em ti, em teu caráter imutável, em tua fidelidade comprovada através da história, em teu amor demonstrado na cruz do Calvário, em teu poder manifestado na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, Pai, saímos desta oração não apenas esperando que este seja um bom dia, mas declarando profeticamente que este será um dia de vitória, de crescimento, de impacto positivo, de bênçãos recebidas e compartilhadas. Cremos que tu irás diante de nós, preparando cada encontro, organizando cada oportunidade, suavizando cada dificuldade, usando até mesmo os obstáculos como trampolins para nos levar a um nível mais alto de experiência com teu poder e tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, selamos esta oração e declaramos que ela já foi ouvida e respondida nos céus. Amém e amém.